Boa tarde, caros amigos, pintores, clientes e web espectadores da Só Tintas, juntamente com a TV Itajubá, a TV que pega no seu celular. Estamos aqui mais uma vez para gravar mais um programa, trazendo novidade para vocês. Semana passada nós trouxemos aí a parte de aplicação daquela tinta emborrachada com o técnico lá da Souvenir, que é homologado aqui na Beira Rio, falando a respeito da tinta proteção total, aquela tinta elástica que ele falou a respeito de estar aplicando ela e ela fazendo impermeabilização em trincas, e fissuras. Quando ele falou trincas, a gente quer dizer fissuras, que são aqueles veinhos que dá no reboco, quando o reboco falta o cimento, tem mais areia do que o cimento. E a gente está com um novo programa aí nessa semana, que é a respeito do produto da Pousofix, que vem trazendo também novidades no mercado. A Pousofix, juntamente com a Só Tintas, a gente vem inovando alguns produtos, vocês vão achar aqui na Só Tintas. Peço que vocês façam uma visita aqui com a gente, para vocês verem o diferencial dos produtos aqui da Pousofix juntamente com a Só Tintas. Texturas novas no mercado aqui de Itajubá. E hoje quero falar um pouquinho a respeito do que? Da pintura em parede de gesso. Então, se você fez lá o seu gesso, colocou o seu drywall, é uma pintura específica para aquela situação. Ela não se iguala a fazer uma pintura normal, comum, como numa parede de reboco. Ela tem que ter todo um trabalho especial, uma preparação especial para se estar fazendo essa pintura. O profissional, pintor, ele tem que buscar algumas informações para que essa parede de gesso ela tem que ser tratada com uma atenção a mais. Porque às vezes nas fábricas de gesso ou onde se fabrica os drywall, usa algumas composição que, se aplicado a tinta em cima dessa composição, ela pode vir dar manchas, ela pode vir dar descascamentos. Então tem que ser feito um trabalho especial para a pintura de gesso. Então hoje eu vou estar falando a respeito do que? Parede de gesso, ou a gente utiliza a tinta específica para gesso, que é essa tinta aqui, que é para gesso e drywall. Por quê? É uma tinta especial, porque na composição dela existe um fundo especial para quê? Para se evitar o amarelamento, para se evitar o desplacamento da pintura direto no gesso. Mas antes de fazer essa pintura no gesso, o que tem que ser feito? Toda aquela preparação, quando a gente falou no primeiro programa aqui da Só Tintas pela TV Itajubá. Você tem que fazer a preparação da superfície, que é o lixamento desse gesso. O profissional pintor, ele tem que vir com a lâmpada, para verificar as ondulações, porque quando se faz a parede de gesso, a gente, a olho nu, a gente acha que a parede está perfeita, mas quando a gente coloca uma lâmpada na parede, às vezes a gente vê algumas ondulações. E essas ondulações vão ser amostras quando for executada a pintura. Se você joga uma tinta com acabamento acetinado, o que é o acabamento acetinado? O acabamento acetinado é aquela pintura, que ela tem um leve brilho, ela não é fosca e também não é brilhante, ela fica no meio termo. Uma pintura acetinada, ela tem facilidade de limpeza, e facilidade de tirar marcas de batom, marcas de canetinha que a criança vai lá e escreve. E o acabamento dela é um acabamento fino. Então, se essa parede de gesso ela não tiver alinhada, não tiver em perfeitas condições, uma tinta acetinada ela mostra todas as imperfeições dessa parede. Então, o profissional pintor ele vem preparar essa superfície, vem fazer o lixamento dela, ele vem executar o maciamento, passar a massa corrida ou a massa acrílica. A massa corrida que a gente fala é a massa que se utiliza dentro de casa, ela não pode se tomar umidade, ela não pode ser molhada. E a massa acrílica é a massa que a gente utiliza externamente, ou em banheiros, ou em cozinhas, onde que você vai molhar, então ela resiste a essa situação. Aí ele vai vir e vai fazer o massamento dessa parede para deixar ela perfeita, a correção dessa parede totalmente para deixar ela perfeita.
Sendo assim, deixou a parede perfeita, aí ele vai executar a pintura. Ok, vai executar a pintura, mas qual tinta se utilizar? Usar a tinta que eu falei, né? Ou ele pode usar essa tinta, porque ele utilizando essa tinta, o que vai acontecer? Ele já vai dar o fundo, né? E vai dar o acabamento. Então ela já vai ficar branquinho. Ah, Anderson, mas eu quero fazer uma outra cor. Não tem problema. Então ele pode, depois que ela dá branca, vir com a cor disponível, né, nos leques de cores que a gente faz aqui na Só Tintas, que são mais de 1.500 cores que tem aqui na Só Tintas, que é da linha da Souvenir e outras marcas também. Tudo bem, beleza, mas às vezes o mercado não tem essa tinta aqui. O que eu faço? Passo o selador acrílico, para você cliente ficar atento, né, para você pintor que busca informação. O selador acrílico, ele não é indicado para se passar em pinturas em gesso e drywall. Por quê? O selador acrílico, ele tem uma carga de minério. Então, às vezes ele pode ter uma reação com a composição ou com essa superfície de gesso. Então, ele não é indicado. O selador acrílico, ele é indicado para reboco novo, né? Nem mesmo para repintura não é indicado a se passar selador acrílico. Então o selador acrílico, ele é só indicado quando você for fazer uma pintura nova, quando você tem lá o seu reboco, né? Então você vai aplicar o selador acrílico para quê? Para dar rendimento lá na sua tinta. Então a parede do reboco vai puxar depois da cura de 30 dias e você vem com o selador acrílico. Ah, Anderson, então eu não tenho o selador acrílico, o que eu vou aplicar? Se você não tem o selador acrílico, você vai aplicar esse produto aqui. O que é isso aqui? Esse aqui é o produto, é o fundo preparador. O fundo preparador, se a gente chacoalhar ele é uma resina pura, né? A gente acha que é água, né? O pintor, às vezes, se ele não conhece esse produto, ele acha que ele é muito aquoso. Então, isso daqui é uma carga de resina. E como que ele funciona? Esse fundo preparador, ele tem que ser diluído até 100% de água. Então, mesmo ele sendo água, né, ele já sendo bem líquido, por quê? Por ele ter essa carga de resina, se a gente aplica esse fundo preparador na parede de gesso e aplica ele sem fazer a diluição, o que vai acontecer com a sua parede de gesso? Ela vai vidrificar a sua superfície, né? Ela vai vidrificar a superfície e quando o pintor vem com a pintura em cima dessa superfície, o que vai acontecer? Ele vai, como ele vidrificou, daqui 2 meses, 3 meses de pintura, a pintura começa a fazer o descascamento dela, porque é a mesma coisa de você estar aplicando uma tinta em cima de um vidro. Então, clientes, pintores, fundo preparador, o ideal dele, a diluição é 100% de água. Então, você pegando uma latinha de 3.600, né, de 3,6 litros ou uma de 18 litros, você tem que colocar mais uma de 3,6 litros de água, né? E no caso da 18, mais uma de 18 de água. Mexer, né? E aí fazer a aplicação nessa parede de gesso. Para quê? Para se evitar a vidrificação e o manchamento. Ok? Então, após isso, a gente vai executar a nossa pintura lá na superfície de gesso e drywall. E antes a gente falou a respeito de fazer toda a preparação. O segredo de uma pintura é você fazer o quê? Fazer a preparação da superfície. Hoje, 90% de uma pintura bem executada, ela tem que ser feito o quê? Lixamento, tem que ser feito maciamento, né? Ele tem que lixar. E o detalhe muito importante, quando o profissional pintor ele for fazer o lixamento daquela superfície, ele tem que fazer o quê? Ele tem que lixar e depois ele tem que passar um pano úmido nessa parede para tirar todo o pó. Quando a gente executa, né, que a gente executa essa pintura e a gente pega aquela vassoura e vai tirar o pó, o que a gente está fazendo? O pó está subindo e depois, na hora que ele estiver executando a pintura, o pó vem descendo na superfície. Então ele ainda continua pintando com o pó essa superfície. Então o que é o mais indicado? Umedecer um pano, né, e passar na superfície lá para tirar todo o pó. Depois ele vem com o fundo preparador e sucessivamente ele vem com a tinta. Tá joia? Então fica aí mais esse detalhe a respeito da pintura de gesso. Então, mais uma vez, deixo aqui
Grande abraço a todos, muito obrigado pela atenção de todos aí. Acesse, baixe no aplicativo da TV Itajubá e acesse aí os nossos vídeos, né, os vídeos aí da Só Tintas, TV Itajubá, parceira aqui da Só Tintas, a TV que pega aí no seu celular. Baixe o aplicativo, vai lá no programa Só Tintas, você vai estar vendo toda semana aí uma novidade. Mais uma vez, muito obrigado a todos. Vem para Só Tintas, porque nas Só Tintas todo mundo pinta. E aqui na Só Tintas a gente tira suas dúvidas, te dá uma consultoria gratuitamente. Grande abraço a todos, muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima.